Olá, querido escritor, querida escritora. Meu nome é Josué Melo e este é o mini curso de escrita criativa e produção editorial do texto escrito à publicação do livro, promovido pela editora DIC Publicações. Nós temos o apoio da Prefeitura de Lençóis Paulista, Secretaria de Cultura de Lençóis Paulista e da Lei Paulo Gustavo. O nosso curso ele tende a compreender o processo de escrita e também sobre o processo de produção do livro, produção editorial. Então, nós iniciaremos fazendo uma breve explicação do que nós veremos neste curso. Então, o que nós vamos ver durante as 5 aulas deste mini curso? Nós começaremos por o que é preciso para ser um escritor? Escritor ou contador de histórias será o nosso segundo ponto. O nosso terceiro ponto será componentes do livro. O nosso quarto ponto será produção editorial. O nosso quinto ponto será o que é escrita criativa. O nosso sexto ponto, expertises de escritores. O nosso sétimo ponto será vídeos e profissionais sugeridos. Nosso oitavo ponto será como publicar um livro. Então, esses serão os pontos abordados durante o nosso curso de escrita criativa e produção editorial. Lembrando que este curso não é um curso exaustivo. Nós não conseguiremos ver tudo que envolve a escrita criativa e tudo que envolve a produção editorial. A nossa ideia aqui é fazer uma grande introdução a fim de que você, principalmente que nunca publicou um livro ou que já publicou um livro e quer se aprofundar no assunto, tenha uma grande noção sobre como fazer, o que fazer, quando fazer e por que fazer. Tudo bem? Nesse momento eu gostaria de fazer a minha audiodescrição. Como disse, meu nome é Josué Melo, eu sou editor da editora DIC Publicações, trabalho com livro e produção de livro desde o ano de 2017 e venho através desses anos publicando livro, fazendo a parte editorial, trabalhando na editora DIC Publicações. Meu nome é Josué Melo, tenho 1,79 m de altura, tenho cabelos cacheados, sou da cor parda, tenho olhos castanhos escuros, estou vestindo hoje uma camiseta preta com um símbolo da marca em vermelho no canto. Estou também vestindo uma calça jeans azul. Tenho uma aliança dourada no dedo, que é a aliança de casamento. Continuemos agora a nossa quarta aula do nosso muito importante, sobre uma coisa muito importante, que são as expertises, né, dos escritores. Então, muitos escritores que nós temos visto, que são muito famosos, têm algumas dicas, né, algumas expertises que eles dão, né, de cursos, através de vídeos, através de redes sociais. E nós selecionamos aqui algumas que nós achamos muito interessantes, que pode nesse começo de escrita, mas também aqueles que já publicaram 2, 3, 4 livros, que pode ajudar você aí a desenvolver a vida literária. Então, expertises e escritores. Então, a primeira dica, eu acredito que seja a basilar, né, que vem aí ser a sua base,
é a dica que vai fazer com que você perceba outros campos literários além do seu e também consiga. É uma dica simples, mas é uma dica muito importante que, infelizmente, muitos autores acabam não seguindo. É a dica de leia. Se você acha que ler pode acontecer na sua vida por uma questão de motivos, para estudo, por exemplo, pode vir a ser alguma necessidade que você precise no seu trabalho, na sua vida cotidiana, mas ler é um exercício que você consiga desenvolver a sua escrita. E uma dica importante dentro da leitura é que você também, se você quer aprimorar a sua escrita, você deve ler e você não gosta. Às vezes um gênero literário que você não gosta, às vezes você gosta muito de terror, por exemplo, e você as nuances, né, de outros gêneros podem fazer com que você aprimore a sua escrita no seu próprio gênero. Às vezes uma coisa num romance policial, por exemplo, pode fazer com que sua escrita de terror se aprimore. Ou o contrário também, às vezes você viu uma cena em um livro de terror que você achou assim uma cena espetacular e você pode fazer algo, né, meio baseado nisso, obviamente, só que você pode transportar para o seu romance, por exemplo, né? Um filme que eu gosto bastante e eu acredito que pode exemplificar muito de terror, que eu gosto bastante desses filmes de terror, Invocação do Mal 2. É um filme de terror, né? Basicamente terror, tem lá a assombração, né? Os demônios lá. Muito bacana é os relacionamentos que tem no filme. Então mostra lá a parte da família, né? Como eles se ajudam, como eles se amam. E também o amor entre os dois entre o casal, né, perdão, entre o casal principal, né, que são os investigadores paranormais. Então a gente percebe de uma história maior que é terror, casou muito bem. Faz com que o filme tenha uma dinâmica diferente, uma dinâmica que abranja todo. Então, às vezes você se concentrar só no gênero que você está lendo pode não ser algo que vá fazer com que você desenvolva a sua escrita. Uma outra que eu também gosto de falar para os alunos de, de escrita e para os autores é não editar ou revisar. Primeiro você cria a sua história, cria o seu mundo fantástico e depois que você já terminou a... O que acontece quando você revisa durante a escrita? Você escreveu lá uma página e aí você quer voltar para revisar. Primeiro que você vai perder um tempo desse. Pode ser que você perca só a linha de raciocínio, né? O fio da meada. Então, é importante que você comece a escrever a sua história e deixa para revisar. Você terminou. Cortar as arestas, né, que podem ser deixadas de lado depois que você terminou. Não faça isso durante a história. A linha ali de raciocínio e também pode estender demais a sua história, mais do que você gostaria de estender. Então, é uma dica muito interessante, principalmente dica
O momento da escrita eu costumo dizer que é sagrado, né? Sente-se para escrever e só faça isso. Desligue o celular da família, né? Que na próxima hora, na hora seguinte, durante uma hora inteira, você está inacessível. Ninguém pode falar com você. Porque é importante que você está criando. Né? Às vezes tem lá, você está escrevendo e aparece uma notificação lá do seu Instagram, do seu Facebook, do seu WhatsApp, e aí redes sociais e acaba deixando a escrita de lado. Né? Tão importante quanto se concentrar na escrita é você não se delongar tanto diariamente, né, no seu momento de escrita, quanto na produção como um todo. Como é isso? Se você se senta todos os dias para escrever, porque você vai se sentir cansado, a produção vai cair demais e a criatividade também. Então, não escreva mais que uma hora e esse tempo. A não ser, claro, aquelas insights que acontecem durante o dia, né? Aí, nossa, aquilo lá pode ser legal na minha história. Aí você mensagem no WhatsApp para você mesmo, né? Todo mundo tem um grupinho assim. Então, a não ser esses insights, se você senta para escrever, porque você vai se cansar da história e você vai acabar criando coisa que você não quer, produzindo coisa que você não quer, e aí você vai acabar se sobrecarregando de uma fluida. Ela precisa acontecer de forma fluida. E se você faz isso por 2, 3, 4 horas, você vai ficar sobrecarregado, cansado demais, e vai acabar não saindo no seu momento diário, mas também serve para toda a obra. Às vezes você está lá 6, 7, 8 meses escrevendo a sua obra e não termina nunca, né? Sua história. Né? Escreva lá a sua história, chegou nessa parte aqui, eu acredito que isso aqui seja bom. Não prolongue escrever para um objetivo, para um fim, né? Qual que é o objetivo desse meu personagem, né? Chegou no objetivo, acabou a história. Porque se você se prolonga demais, pode ser que você se perca a atenção do leitor se você mesmo não consegue produzir essa história de uma forma eficiente e interessante, né? Outra dica: textos longos. Textos longos nem sempre significam boas obras, principalmente para aqueles que estão escrevendo os primeiros livros. No e-mail da editora, originais, que tem 500 páginas, 600 páginas, 700 páginas. Outro dia eu recebi um original, era o primeiro livro do 100 páginas, né? E aí, as 100 primeiras páginas vai muito bem. A partir das 150, 200 páginas, 300 páginas, não dá mais para ler. É sempre mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, e não chega a lugar nenhum. E às vezes você acaba se empolgando escrevendo a primeira obra, né? Se empolgando escrevendo demais. E às vezes fica aquela coisa mais do mesmo, coisa empurrada, que você não consegue progredir na leitura, e para quem está lendo é chatíssimo. Por ser um pouco mais, não objetivo, mas ir direto ao ponto do personagem, ir direto ao ponto do clímax, ir direto ao se prolongar demais. Porque nem sempre boas histórias são aquelas histórias que são extremamente longas, né? Hoje, nos últimos anos, tem estado bastante Harry Potter, Crônicas de Gelo e Fogo,
Jogos Vorazes. Então, tem tido as séries, tanto para filmes quanto para livros, tem tido uma grande aceitação. Exceções, porque tem vários livros que têm continuações que nem mesmo fizeram sucesso. Por quê? O autor quis se prolongar demais e também acabou não se. Ainda nesse assunto, não pensar num livro pensando que ele vai ter uma série, um segundo, um terceiro livro da mesma história. Pense em escrever. Que você escreve um livro para um livro só, você vai se concentrar naquela história. E não querer deixar de propósito fios soltos para produzir o segundo, terceiro livro. Porque muitas vezes acontece, né? A próxima dica que eu acho muito interessante é identificar as necessidades da personagem. Olha só. O querer da personagem e o precisar da personagem. Isso aqui é uma dica muito interessante, porque tem muito autor que escreve muito lineares, né? Muito iguais, muito superficiais. Né? Essa é a palavra, superficiais. Então, é importante você identificar desejo. O que o seu personagem realmente precisa? Isso é muito interessante porque às vezes o seu personagem pode querer, por exemplo, ele quer um grande amor. Um sai com o outro, procura um grande amor na vida dele. Só que, na verdade, o que ele precisa de verdade no fundo do coração é o perdão do pai, abandonou e foi embora, o perdão de uma mãe, né, que ele fez alguma coisa terrível para a mãe e foi embora, nunca mais viu a mãe. Então, às vezes, o seu personagem ele quer uma coisa, mas na verdade ele quer um dinheiro, né, quer ficar rico a todo custo, mas na verdade o que ele está precisando mesmo é de um grande amor. Porque a partir do momento que você identifica o que o seu personagem identificar como a sua história vai se desenvolver. Né? Então, você precisa identificar o que o seu personagem quer de verdade. Porque você não pode esquecer que a sua história ela só acontece com personagens que movimentam, né, a sua história. A próxima dica que eu quero deixar para vocês, e isso é muito importante, é ainda que a sua história seja uma ficção, né, e a grande maioria até mesmo naqueles históricos, ainda que a sua história seja uma ficção, ela precisa ter uma verossimilhança com a realidade. Os relacionamentos precisa ser real. Então, se a sua história não tem verossimilhança com a realidade, muito provavelmente quem está lendo não vai comprar a sua história. E aí ela vai deixar. Então, partindo disso, são essas principais. É óbvio que tem muitas e muitas outras, mas eu acredito que essas são as fundamentais para você começar a área que pode ser alavancada ao longo dos anos. Né? Outro momento que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje nessa aula. Primeiro, eu gostaria de sugerir para vocês alguns cursos de escrita criativa. Eu não vou aqui falar nome de faculdade, nome de curso. Apenas que você busque cursos de escrita criativa. Busque cursos para se aprofundar na escrita. Pode ser, mas procure. Porque a partir do momento que você começa a procurar os cursos, você começa a compreender como funciona a escrita, para que serve, para onde você vai. Novos desenvolvimentos, muito provavelmente a sua história vai ser desinteressante. E também, além dos cursos, eu gostaria de sugerir para
personagens aqui, duas pessoas, que são, ao meu ver, né, desde que eu comecei na carreira literária, são pessoas muito importantes. É a editora Laura Bacelar. Ela tem até um canal no YouTube, deixa eu encontrar aqui. Aqui. O canal Escreva Seu Livro. Eu até estava com o vídeo aberto aqui, inclusive. Olha que coincidência. Escreva Seu Livro é o canal dessa editora Laura Bacelar. 12, 13. Eu não sabia por onde começar, né? Então eu procurei alguns vídeos na internet, fui procurando como fazia para bastante. Então, uma sugestão pessoal que eu gostaria de dar para vocês é que você maratone mesmo todos os vídeos que você encontrar nesse canal. Porque então a minha primeira sugestão é esse canal da editora Laura Bacelar, que ela faz com designer de livros. Então ele faz a produção do livro também. Aqueles autores que se autopublicam também é um profissional excelente. E toda quinta-feira, e essas lives você pode tirar dúvidas, eles falam de assuntos bem interessantes. Então é uma sugestão assim imprescindível. Toda vez que eu trabalho em escolas e eu desenvolvo o trabalho de escrita, eu sugiro o canal dela. Outra pessoa que eu gostaria de sugerir, se você é bastante suficiente assistir aos vídeos, também eu gostaria de sugerir o Rodrigo Gurgel, talvez você conheça já, né? Bem famoso. Ele tem uns escritores, né? Até mesmo escritores de alta literatura. Então, pessoal, essa foi a nossa quarta aula. Eu coloquei para vocês alguns expertises que é importante ter e também algumas sugestões para que você aprimore a sua escrita e seja um escritor de excelência.